Então, como eu costumo sempre dizer, nós já adoramos a Deus com as nossas vozes, adoramos a Deus com a leitura, adoramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Todas as nossas adorações são importantes. E queremos adorar também agora nosso Deus com a sua palavra. A palavra é essa, trazida pelo pastor Emerson. Quero convidar o pastor Emerson. Deus o escolheu para esta noite. Boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Há 2 semanas aproximadamente, nós trouxemos um estudo na escola bíblica dominical, falando sobre o capítulo 12 do livro de Romanos. Nós vimos que o livro de Romanos é dividido basicamente em 2 partes, sendo a primeira do capítulo 1 até o capítulo 11, e a partir do capítulo 12, Paulo inicia uma espécie de conclusão de tudo aquilo que ele vinha tratando nos primeiros capítulos. Ele vai falar sobre a justiça de Deus, e essa justiça aplicada a nós como pecadores. Essa justiça aplicada a nós como pecadores deve nos levar para o inferno, deve trazer morte, porque o salário do pecado, qual é o salário do pecado? É a morte. Então a justiça de Deus aplicada em nós nos leva à morte, a não ser que o próprio Deus providencie um meio pelo qual Ele nos resgate dessa condição de mortos espirituais, e dessa maneira Ele fez enviando Jesus Cristo. Por isso que Ele diz no capítulo 10, que se nós confessarmos, se nós crermos, se nós confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração, nós seremos salvos. Ele não está falando de uma possibilidade, seja essa remota ou não. Ele está falando de uma realidade. Se você crer, se você confessar, será salvo. Não tem dúvida nessas palavras, não há dúvida nessas palavras. Nesse tocante, a palavra de Deus é muito clara quando fala sobre a salvação. Somos pecadores, se Jesus Cristo nos salvar, certamente nós seremos salvos. Então, nessa conclusão do livro de Romanos, o apóstolo Paulo começa dizendo que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, fazendo uma referência ao sistema sacrificial antigo, em que os adoradores ofereciam animais. Agora, há sacrifícios também, só que o sacrifício é com a nossa própria vida. Você é o ofertante e a oferta ao mesmo tempo. Então ele começa tratando sobre essa justiça aplicada em nós, por meio de Jesus Cristo, no seio da igreja. E o capítulo 13 vai falar sobre essa justiça nas ruas. Vai falar sobre como nós nos portamos das portas da igreja para fora. É importante nós pensarmos como nós vamos viver aqui dentro, porque nós somos uma família de mais de 100 pessoas, e se nós não vivermos bem, vai ser impraticável o nosso convívio aqui. E qual o testemunho que nós estaremos dando para as pessoas lá de fora, quando nós aqui dentro vivemos em pé de guerra? Então nós temos que viver bem aqui. Nós temos que criar uma comunidade, que essa comunidade seja como espelho para as pessoas que estão lá fora, que as pessoas possam olhar para nós e dizer como deve ser gostoso, como deve ser bom participar dessa comunidade, onde nós encontramos o amor verdadeiro, coisa que dificilmente nós encontramos em outros lugares. Você pode ir para uma festa muito massa, que tem uma banda muito massa, que tem um som muito massa, que tem muita gente, milhares de pessoas, mas provavelmente você não vai encontrar o amor, a compreensão que nós encontramos lá naquela comunidade, lá naquela igreja,
lá naquele pessoal, aquela alegria verdadeira. Isso deve marcar a nossa vida. Isso é importante. Mas não é tudo. Não é tudo porque nós não vivemos os 7 dias da semana somente entre nós. Ao término das programações, as portas se abrem, nós saímos, nós vamos para a nossa casa, nós temos trabalho, nós temos escola, nós temos família, nós temos as pessoas que nós nos deparamos com elas. E aí? Como é que vai ser o nosso relacionamento? Nós temos o governo também. E Paulo tem essa preocupação. E é sobre esse ponto que nós gostaríamos de tocar esta noite. Então, para isso, vamos ler e meditar nestas palavras. Versículo 1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. E aqui está resolvida, eu penso, uma grande questão. O governo, mesmo sendo composto de pessoas não cristãs, de pessoas ímpias, é um governo autorizado por Deus. Ele não está falando, aqui ele está falando de um governo secular, aqui ele está falando do Império Romano, e ele está dizendo que essas autoridades foram por ele, por Deus instituídas. Deus é a autoridade suprema do mundo, e isso nós não questionamos. E ele decidiu conceder autoridade ao governo para que esses governos estabelecessem ordem e justiça. Ordem e justiça. Do contrário, nós viveríamos em pleno caos nesse mundo. E ainda tem uma banda de rock nacional que escreve uma letra de sua música: polícia para quem precisa de polícia. Ora, quem precisa de polícia? Todos nós precisamos de polícia, todos nós precisamos de autoridade, todos nós precisamos do governo, porque se não fosse o governo, do que seria o nosso convívio social? Seria um grande absurdo, seria uma vida muito semelhante àquelas que os homens viveram na época de juízes, onde cada um fazia o que bem entendesse. Imagina só, se cada um fizesse nesse mundo o que bem entendesse. Certamente poderia surgir alguns loucos que entrassem agora pela igreja e quisessem matar todo mundo. Eu não gosto daquele povo. Eu não gosto daquele povo, eu vou matar aquele povo. Então ele tem receios. Não vou fazer isso, porque eu posso ser penalizado. O que é isso? É o poder conferido do governo, ao poder de polícia conferido ao governo. Isso, irmãos, é de Deus. O governo é de Deus. Não significa dizer que todas as ações do governo têm a aprovação de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui: o governo, ele é de Deus e ele recebeu a autoridade de Deus. Aí diz no versículo 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus, ele resiste à instituição de Deus, conforme diz lá o versículo 1. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e traz louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é, o quê? É ministro de Deus, é enviado de Deus, é instituição de Deus, é ordenado por Deus. Aí ele diz: vingador, para castigar o que pratica o mal. Que maldição é essa? É o descumprimento do mandamento de Deus. Irmãos, isso aqui é mandamento de Deus. Reconhecer a autoridade
quer seja do governo, quer seja qualquer outro tipo de autoridade, é ordem de Deus. Eu não preciso concordar, eu preciso respeitar. Nós precisamos, como cristãos, respeitar o governo instituído. Eu fico me perguntando sobre algumas dessas manifestações, né, que estão acontecendo aqui no Brasil e que viram moda no mundo. Em diversos outros países, governos já caíram por conta de grandes manifestações. Agora, uma pergunta: será que quem me garante que o governo que vier após esses governos derrubados será melhor do que o que estava? As coisas estão ruins? Elas podem ficar pior? Podem. Elas podem ficar muito pior. Então, quem me garante que se eu derrubar o ditador do Egito, o homem que virá não vai ser pior? É tanto que derrubaram o ditador do Egito, veio outro, e foi necessário derrubar o outro, esse segundo, porque esse segundo foi pior do que o anterior. E agora tem um terceiro. Quem me garante que esse terceiro vai ser melhor ou pior? Maldição. Versículo 5. É necessário que ele estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E aqui é importante destacar que o cristianismo, no primeiro século, ele foi considerado um movimento subversivo. Porque qual era o que as pessoas declaravam na época? Que Jesus é o quê? É o quê? É rei, não? Era isso que os judeus diziam? Jesus é rei. Agora houve uma grande confusão, mesmo entre os próprios judeus e entre as pessoas que ouviam essas declarações desses cristãos, dizendo que Jesus era o rei. Muitos começaram a pensar que os cristãos, na verdade, queriam derrubar o governo de César. Mas era isso que os cristãos queriam? Não era. Havia simplesmente uma declaração de que Jesus é rei. Jesus reina hoje? Reina. Onde ele reina? No nosso coração. Era assim que ele reinava lá na época. E ele reina também. Embora a gente não consiga ver, embora o reino seja mais visível sobre aqueles com os presidentes, Obama, Dilma e assim sucessivamente, com os outros, mas ele tem um domínio sobre todos esses outros reis e presidentes e ditadores e o que quer que seja. O nosso Deus, ele está simplesmente no controle de tudo. Ele é soberano. Então os cristãos foram questionados acerca disso. Como ficaria então a situação dessas autoridades, se você está dizendo que Jesus Cristo é rei? Então como fica a situação? Vai haver uma intriga aí entre os cristãos e o governo instituído? E aí Paulo responde: toda autoridade de qualquer governo deve ser respeitada, entendida como permitida por Deus. Ele não é somente o Deus da salvação, ele é o ser que controla o universo e o mundo, e ele está controlando todos esses governos também. Veja que a nossa submissão, segundo o versículo 5, não é simplesmente por causa do temor da punição. Isso deve estar envolvido, mas tem um outro aspecto que o texto nos apresenta, além da questão da punição. Cuidado, não vá ao contrário, porque ele está dizendo que você pode ser punido. De repente você está lá 80 km a velocidade máxima e você quer ir com 90. Cuidado, pode pesar no bolso. O governo tem autoridade para isso, mas não é somente por conta disso, é por uma questão de consciência.
é aquilo que é aquela parte do nosso corpo que ela faz uma distinção moral entre o bom e o ruim, entre o bom e o mal. É a parte do nosso ser, da nossa alma. E essa questão de consciência é aquilo que nos leva a fazer o que é o quê? O que é o correto. Então ele está chamando aqui para uma ponderação. Olha, nós devemos fazer o que é o correto, independentemente da punição. A punição existe, mas nós obedecemos não simplesmente por causa da punição, mas por uma decisão nossa, por uma questão de consciência, por uma questão de saber o que nós devemos fazer como cidadãos desse mundo. Versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos. Qual a razão por que nós devemos pagar tributos? Qual é? O texto diz, é muito claro. O que ele diz? Por quê? Vocês estão acordados? Tem certeza? Estão acompanhando o raciocínio? Posso fazer perguntas? Por que devemos pagar tributos? Porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Quem cobra os tributos são ministros de Deus. Pesa porque nós pagamos muitos tributos. Esse dinheiro, esse recurso é mal empregado. Haja vista a situação que nós vivemos hoje, os bilhões que foram gastos para a realização dessa Copa. Nós não devemos pagar mais assim. É duro, mas é a realidade. Versículo 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Cristão que obedece a Deus, ele reconhece o valor das autoridades e ele paga os seus impostos também. Então, de acordo com o que nós estamos vendo aqui, pagar imposto é tão importante quanto orar. Não é um mandamento de Deus? Parece que é um mandamento de Deus. Pagais impostos. Por esse motivo, pagais impostos. Eles são ministros de Deus. Aqui é uma ordem de Deus. Então, desobedecer essa ordem de Deus é muito semelhante a desobedecer qualquer outra ordem de Deus. Porque é ordem de Deus. Versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Já querendo dizer que se você comprar, meu irmão, faça o seguinte: pague. Se você comprar, não fique devendo não. Isso é feio. Você não dá testemunho de nada, muito menos de Cristo, muito menos de uma vida que foi redimida. Isso é injusto. Você comprar e não pagar é como você roubar. Como é que você vai falar de Cristo para uma outra pessoa quando todo mundo na sociedade, quando todo mundo na sua comunidade sabe que você é um grande no velhaco? Como é? Então, se comprar, você paga. Tipo lá a gente faz uma cantina, né? Aí chega normal fazer cantina. Aí chega um irmão que naquele momento não tem um recurso, normal também. Todos nós passamos por isso. E aí esse irmão chega lá e diz: você me arranja aí, anota meu nome aí, depois eu pago. Normal também, tudo aí está tranquilo, não tem nenhum problema com isso. O problema é depois o irmão não procurar para pagar a cantina. Tudo com naturalidade, né? Não se esquece, não fala nada, fica nessa, acabou. Isso é injustiça, isso é errado. Deus não concorda com isso.
Deus condena isso. E é por isso que ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E eu estou dando aqui um exemplo no nosso meio. E lá fora? E lá fora, como é o negócio? A gente não pode dever o governo, mas a gente também não pode dever às outras pessoas. Dever até pode, não pode deixar de pagar.